Brasil, antes e após as crises globais. Bom, professor Maurício. Boa noite, senhoras e senhores. Fico bastante honrado por esse convite, né? Vou tentar aqui, através de alguns números, mostrar o que foi apresentado pelo professor Sandoval e o professor Francisco Carlos em termos de estratégia comercial. Vou focar basicamente Brasil antes e depois das crises globais. O que fazer para inserir efetivamente o país numa economia globalizada? Eu vou acelerar um pouquinho porque são bastante informações e creio que após isso poderíamos efetuar um debate. Na medida em que são 5 blocos que vou apresentar, um índice. Primeiramente, uma introdução à parte da globalização, propriamente dita, né? E 2 pontos principais que creio que são fundamentais para a inserção de um país nessa era globalizada, que é a tecnologia e a educação, como o próprio professor Francisco Carlos falou no final. Educação. Vamos iniciar aqui dizendo o seguinte: na década de 70, o nosso país era considerado o país do futuro. 36 anos, nós estamos em 2006, e vemos aí algumas classificações do Brasil como país emergente, país de grande poder continental e outros, tá? Mas continuamos ainda a ter a mesma definição, país do futuro. Eu pergunto, até quando? Obviamente, entre alguns fatores que influíram decisivamente no desenvolvimento do Brasil, que foram as crises que aconteceram no mundo. Basicamente, em função da relação entre esses países. Eu coloquei aqui um mapa do GATT, né, do World Trade Organization, que é a famosa OMC. Aí nós temos no ano de 2005, 145 países, na cor negra são os membros observadores. No trato do comércio internacional, como na negociação de qualquer empresa, existem fatores que de alguma forma influem decisivamente no resultado organizacional. Esses fatores passam basicamente por esses 3 grandes blocos, né? Fatores sociais, fatores políticos e econômicos. E esses fatores têm 2 grandes blocos que eu reputo como da maior, vamos dizer, importância na negociação: a volatilidade das taxas de juros e as taxas de câmbio. Isso, de sobremaneira, tiveram grande influência nos últimos tempos, basicamente a partir de 1997, com as grandes crises que nós enfrentamos. E hoje nós não estamos vivendo um mar de almirante, um céu de brigadeiro, sem nenhum sobressalto. E nós olhamos aí essas fotos de algumas revistas dos grandes abalos que enfrentamos e de alguma forma influiu decisivamente na nossa economia. Quando falamos em integração e fala de globalização, é integração de mercados. Isso se dá via, hoje, grandes fluxos financeiros, a integração tecnológica e principalmente pelo grande avanço que nós tivemos nos meios de telecomunicações e informática. Nós vimos também avançar bastante através da internet. Então, a globalização hoje, ela se dá nesse nível. Hoje, basta um apertar de botão, a informação em fração de segundos. Mas eu quero ressaltar, na questão que foi mencionada anteriormente também, do professor, na palestra anterior, ele mencionou bolsa. E eu reputo como o fator que, de alguma forma, nós perdemos aí praticamente quase 10 anos, uma década antes do governo Lula, basicamente em função das grandes crises que nós enfrentamos. Essas grandes crises, os senhores verão nos dados que eu vou demonstrar. Então, olha só, a partir de 1985 foi a crise do petróleo, né? Foi a crise mexicana, derrubou muitas bolsas. Depois dessa, nós tivemos a crise da moratória brasileira, que o governo Sarney não pagou a dívida externa, ou seja, suspendeu o pagamento da dívida externa, com isso fechou os mercados no Brasil. Isso foi até 1990,
com a entrada do governo Collor. Collor abriu a economia brasileira e partiu para a negociação com o Clube de Paris e o FMI. Mas o nosso país enfrentou essas crises aí. Ou seja, não foi algo isolado para o Brasil. Os senhores verão que essas informações, de alguma forma, influem em todas as economias, não só em bolsas, mas também em governos, empresas. Quebrou muita empresa nos Estados Unidos e no nosso também, no nosso Brasil, que não poderia ficar fora. Agora, o último foi o efeito tango, 2000. Então, o Brasil enfrentou o governo de 94 a 2002 enfrentou 5 grandes, vamos dizer, efeitos dominó. Dá para se observar claramente esses efeitos. Então, vamos lá. 1997 até 2002. Ou seja, o país vinha crescendo de mesmo com as crises, o Brasil exportava. Então, existem fatores que de alguma forma poderíamos explicar isso. Qual seria? O Brasil teve que desvalorizar sua moeda, ou seja, ao desvalorizar sua moeda, as commodities do mercado internacional tinham, vamos dizer, um grande apelo. Hoje, nós estamos aqui com um grande jump, um grande salto em termos de comércio, mas basicamente tem alguns produtos hoje são petróleo, minérios, que fazem com que os preços, nós tenhamos um saldo positivo na nossa balança comercial. Mas, notadamente, observamos que isso influenciou, vamos dizer, no desenvolvimento do nosso país. Aqui, da mesma forma, se torna uma coisa uniforme. E a participação brasileira, eu puxei aqui um gráfico desde 1990. O máximo que nós atingimos aqui foi 1,14 em 2005. Mas continuamos não atingindo 1% do mercado mundial. E no próximo gráfico, já que é um país nitidamente agrícola, a nossa faixa também, a nossa participação nas commodities agrícolas no mercado internacional ficou na faixa de 4,48. Ou seja, mesmo com as crises, nós continuamos exportando, mas observa-se da mesma forma. O país não cresceu. 97, com a crise dos tigres asiáticos, a crise russa, até 2002. Aqui, a partir daqui, entra o governo Lula. Ou seja, o mundo inteiro não apresenta nenhum sobressalto. Então, nós hoje, e continuamos aqui, a nossa participação continua a mesma. Agora, se queremos fazer um país forte, eu coloquei algumas informações. Essas informações, para os senhores terem uma ideia, estão disponíveis no Ministério da Indústria e Comércio, no IPEA, no IBGE. Então, são dados hoje que nós podemos hoje tabular. De forma alguma, não é nenhuma conjuntura de informações chutadas. Então, eu vou dizer aqui, nossa participação é ínfima no comércio internacional, basicamente, por quê? Das empresas exportadoras, de um volume de 5 milhões de empresas formais, nós participamos com 0,35 de empresas exportadoras. Então, isso explica um pouco, não temos a vocação para a exportação. Se nós observarmos Itália e outros países, essa quantidade aqui é de milhões de empresas exportando. Por outro lado, a razão não muda muito para as empresas importadoras. 22 mil empresas no universo de 5 milhões e 17 milhões. Se esse universo de empresas voltem para a formalidade, aí outras decisões aí que nós podemos discutir, a questão de emprego, carga tributária que nós veremos mais adiante, nós teríamos não variaria muito, não passaríamos de 1%. É importante mostrar que é aqui que está, vamos dizer, um manancial de empregos. São as micros e pequenas empresas. Ela participa daquele universo de 22 mil empresas com 51,60%. Ou seja, aqui está, vamos dizer, a decisão de governo. Se nós queremos fomentar emprego, nós temos que ter programas direcionados para esse universo de empresas. E que elas participam com um valor muito pequeno, 2,60 na fatia em termos de valor.
Ou seja, então o valor fica na mão de poucas empresas, que nós veremos mais adiante. Em termos de balança comercial, é importante mostrar, eu só quis ressaltar aqui 2005, 2004, e a mesma coisa, a participação do Brasil na corrente de comércio mundial continua a mesma, 1,10. Ou seja, então, a nossa corrente, em termos de abertura, ainda é pequena em termos de comércio, abertura comercial. Corrente de comércio mundial. Os senhores, da mesma forma, esse aqui é o mundo. Eu mostrei anteriormente os gráficos da exportação brasileira. Da mesma forma, o mundo não foi caso isolado o Brasil não crescer. Então, qualquer justificativa que se diga que o Brasil, há 8 anos atrás, não cresceu por isso e por aquilo, o mundo inteiro não cresceu. Só que grande parte dos países que enfrentaram as mesmas crises do Brasil deslancharam. E o Brasil continua parado. A média de crescimento do Brasil nos últimos 16 anos é 2,4. A China, a indústria chinesa, nesse ano está previsto crescer 19%. Ou seja, por isso que a China bate 10%, 11% ao ano. O ranking dos maiores exportadores. Isso aqui é algo para se pensar. Na década de 50, Brasil e os tigres asiáticos, mais o México, eram os países emergentes. Então os senhores observem. Brasil é o 23º. Quem está na frente do Brasil? A China, há 10 anos atrás, nem aparecia nas estatísticas mundiais. Hoje a China é a terceira. Nós vamos ver com os BRICS para onde vai a China. Japão, uma ilha. Japão brigando cabeça com a Alemanha em termos de comércio. Fica sempre aqui variando. França, Holanda, vamos lá. Bélgica, Hong Kong, Coreia, Singapura, Taiwan, os tigres asiáticos na frente do Brasil. Que são países que nós observarmos e investiu pesadamente em educação e tecnologia. Que são os fatores diferenciais do que um país possa crescer. As maiores economias mundiais. Nosso país, Brasil, 10ª economia mundial. China já está em 4º. Aqui, a Rússia, o outro BRIC, e a Índia já ultrapassou o Brasil. E por último, nós temos a África do Sul, que nós, na relação Sul-Sul, ela participa com 0,5% da economia mundial. Então, esses dados dão uma reflexão. O que nós temos que fazer para o país deslanchar? Um outro dado importante a ser observado é a exportação de serviços. O Brasil é o 35º país, participa com 11,5 bilhões. Então aqui eu ranqueei por grupos. O G8, que inclui os países mais desenvolvidos, mais o Canadá e a Rússia. O G6 são os países mais desenvolvidos, né, menos a Rússia. E os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Então, a Índia é outro país que, em termos de estatística, até no mercado financeiro internacional, não aparecia nenhuma bolsa. Hoje, as principais bolsas no mundo são, independente da bolsa dos Estados Unidos, que é a Bolsa de Chicago, hoje nós temos a Eurex, e temos as bolsas da Índia e da China, Pequim e Xangai. Hoje já estão já cotadas no ranking mundial. Agora, perguntarei que fatores, de alguma forma, influem na balança comercial brasileira. Eu ranqueei aqui uns 7 fatores que os senhores, olhando cada um deles, podem dizer o seguinte: valorização do real frente ao dólar. Isso é uma realidade. Na medida em que a nossa moeda está apreciada, diminui muito a tendência de exportação de produtos brasileiros, ou seja, os produtos primários. O preço no mercado internacional desses produtos fica caro para quem quer importar. Valorização do preço do petróleo, outro fator que influi na nossa balança comercial. A demanda por minérios, que o mundo hoje, China como grande player, e da forma que está o dólar, a taxa de juros elevada, faz com que a cesta básica do nosso produto barateia. Por que barateia? Eu não exporto arroz, não exporto milho, eu tenho que colocar esses produtos no mercado interno.
Então, as empresas exportadoras, os grandes traders, eles colocam a preços competitivos no mercado nacional. Por isso que nós hoje temos condições de comprar esses produtos a preços mais módicos, né? Principais produtos importados. Houve uma mudança radical na nossa pauta de comércio exterior. Primeiro produto, primeiro setor, veículo e autopeças. Soja, que era o campeão, carnes, aves, hoje estão relegados aqui a nono lugar. E aparece aqui ferro, aeronaves com a Embraer. Então são produtos intensivos em tecnologia. Agora, o outro fator que eu disse também, preço do petróleo. A partir dessa quebra aqui de setembro de 2003, o preço do petróleo foi lá para 72 dólares o barril. Então, isso fez com que a Petrobras, que é a primeira no ranking de exportação e também a primeira que importa. Ou seja, está nas duas pontas. Nós importamos petróleo. É uma coisa a se pensar. Nós temos autossuficiência em petróleo, porque o nosso petróleo, a qualidade dele não é excelente. Então precisamos adicionar o petróleo para tocar as nossas refinarias. O outro fator importante foi o dólar. Senhores, aqui nós tivemos efeito Lula. O dólar chegou a 3,80, quase R$4. Até o país manter uma estabilidade, isso aí demorou mais ou menos quase um ano. E isso aqui explica a quebra da nossa agricultura. Por isso que há uma redução. E como ano de 2007, a partida da virada, o que pode acontecer aqui? Se os nossos produtores, ou seja, o agronegócio reduz 25%, é mais ou menos a quebra, eles não plantaram 25%. Há uma grande seca no sul do país. Isso pode haver quebra de safra, e isso vai representar o quê? Repasse de aumento de preço para nossos produtos. Então, esses preços de hoje que estão controlados, fatalmente ano que vem não serão os mesmos. Então, os senhores podem apostar. Com isso aqui, há algo a ser feito. Um dólar 2,15, 2,13, para ser mais preciso, com dólar mais ou menos justo, seria mais ou menos essa faixa de 2,60. Então, esse é um outro fator que influiu decisivamente. Então, eu peguei aqui a nossa balança comercial. Então, é o que eu acabei de falar. Primeira empresa do ranking, e essas de amarelo são de capital nacional. Petrobras, Vale do Rio Doce, a terceira Embraer. Aí, Sadia, Gerdau, Sadia. E aparece entre essas 20 um grande número de empresas de produção de automóveis. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: olha, se essas empresas estão aqui, a nossa Sadia, que anteriormente estava aqui, Perdigão, está acontecendo um grave problema aqui. Nós, para mantermos essa hegemonia em termos de exportação, isso são dados que os senhores poderão buscar e estão disponíveis. O Brasil está com seus parceiros como China, República Tcheca, Tailândia, importando componentes para montagem de automóveis. Ou seja, nós estamos construindo carros made in China. Os nossos carros são montados com equipamentos, com produtos desses países. O que está acontecendo? A desnacionalização de empresas de autopeças, os grandes produtores. Isso também não está saindo na imprensa, mas são dados que os senhores poderão observar nesses PEA, essa própria revista Análise, que é uma revista fantástica que está saindo agora, com esses dados. Pelo lado das importadoras, o que eu acabo de falar, Embraer. Ou seja, a Embraer exportou 3 bi, mas importou 1 bi 737. Da mesma forma que eu vou mostrar mais adiante, isso aqui são empresas intensivas em tecnologia, ou seja, necessita de tecnologia de ponta para colocar esses aviões no exterior, né? Então nós precisamos ter, de forma
formação de profissionais e tudo. Da mesma forma, na outra ponta, nós temos empresas de automóveis. E aqui também as empresas de brasileira e capital. O que chama atenção aqui são as trade company. Ou seja, trade company no ranking das 20. Porque são as grandes importadoras que operam no mercado internacional. Como eu disse, aos preços que a distância são os preços dos minérios e as matérias-primas aqui embaixo. Então, isso é a briga do nosso país. O Sul, que é intensivo, e o Centro-Oeste em produtos do agronegócio, a cadeia do agronegócio, que deu uma redução de 25%, contra quem exporta petróleo, os derivados de petróleo, o aço, ferro. Importante mostrar aqui para onde o destino das nossas exportações e de onde estão chegando as importações. Da mesma forma, Estados Unidos, o grande mercado, com a União Europeia, Mercosul. Aqui o Mercosul, aqui praticamente é a Argentina, é o nosso grande parceiro. Por outro lado, da mesma forma aqui, Estados Unidos, União Europeia e a Ásia surge aqui como a China, que é o nosso grande, vamos dizer, o nosso grande parceiro em termos de importação de produtos. Agora, não é só produto de vestuário, é mais produtos, vamos dizer, intensivo em tecnologia. Dívida externa total. Um outro ponto que podemos dizer que freia o crescimento de um país é a dívida externa. A dívida externa brasileira diminuiu. Mas diminuiu, se nós observarmos, o valor do dólar. Taxa de câmbio hoje, 2,13. Se esse dólar bate 2,60, ou seja, aumentando 22% mais ou menos, essa dívida externa vai bater quase 190 bilhões de dólares. Vai ficar no patamar de 1996. Então, um efeito contábil. Basta o dólar subir. Ou seja, o Brasil trocou, em termos de dívida externa, o indexador dólar para se endividar internamente. E aqui está a relação dos ativos, ou seja, dos instrumentos que o Brasil hoje está fazendo sua política monetária. Tudo isso aqui é pós-fixado, ou seja, o Brasil emite títulos, capta recursos no mercado interno para tocar, vamos dizer, entre aspas, seu desenvolvimento, que seria o objetivo do endividamento. Obras de infraestrutura, saúde. Só que, em realidade, olha o tamanho da nossa dívida hoje, interna. Ela está maior. Hoje está 1 trilhão e 60 bilhões de reais. Então, para se perguntar como que o país pode crescer com uma dívida tão grande como essa? De onde vai ter recurso para investir em estradas, hospitais, educação? Muito difícil. Medida para a correção de déficit. Então, a cartilha, vou puxar aqui uns 7 itens, como já dizia o professor Mário Henrique Simons. Esses itens, de sobremaneira, se nós observarmos, o Brasil pratica essa política monetária de valorização real da taxa de câmbio. Só que cada um desses itens não pode perdurar por muito tempo. Por quê? Penaliza a economia, penaliza o crescimento. Então, controle de saída de capital e rendimento para o exterior. O Brasil, precisando de recursos para financiar seu desenvolvimento, ele precisa de capital externo. Ao precisar de capital externo, ele não pode impor barreira para entrada e saída, como aconteceu em 1990. Então, esses fatores, o país tem que equilibrá-los. Argumento para o tamanho da dívida. São esses. Captar recursos para atenuar a desigualdade econômica e financiar o desenvolvimento. A justificativa para uma dívida pública é essa. Olha só. O que acontece hoje? Nosso crescimento é inibido em função basicamente desses dois, vamos dizer, esses dois grandes problemas. Manter a inflação baixa, que é uma política praticada desde 1994,
com o governo Fernando Henrique Cardoso. Um detalhe que eu chamo a atenção aqui é que nós não estamos defendendo o governo A nem o governo B. Nós estamos falando em termos de Brasil, crescimento. Então, essa cartilha, ela vem sendo mantida até hoje. Ou seja, para garantir a inflação baixa, nós temos que desvalorizar o câmbio. E a alta taxa de juros. Ou seja, nós, para buscarmos investimento estrangeiro, precisamos manter uma taxa, um patamar de tal sorte que atraia os investimentos estrangeiros. Nós vamos fazer reservas, vamos ter reserva de 70 bilhões, 80 bilhões. E, com isso, contribui para a nossa elevada dívida interna. Ou seja, é um ciclo vicioso. As altas taxas de juros como instrumento para combater a inflação, que é uma forma de desestimular o consumo da população. Quando você desestimula o consumo, consequentemente, você mantém o ritmo de evolução dos preços, ou seja, não há aquela cadeia, como aconteceu com o Plano Real. Se no momento que os preços ficaram de tal forma, o poder aquisitivo das pessoas aumentando, não há tempo de reposição da indústria, ou seja, e isso torna-se uma espiral repassando para toda a economia. Evidentemente que há um imediato impacto na dívida pública. A redução da atividade econômica, com isso, o que acontece? Há um efeito triplamente negativo. Quando eu digo gastos financeiros do governo aumentam, porque eu preciso toda vez ficar emitindo os títulos para poder rolar a minha dívida. Com isso reduz o PIB e reduz a arrecadação de impostos. Isso que nós estamos vivendo hoje. Então, essa é a política desde 1994. Ou seja, agrava o problema do déficit público. Então, a dívida pública interna nossa hoje está astronômica por causa desses fatores. Agora, a dívida pública, como eu havia dito, ela tem um efeito positivo. Ou seja, quando é usada adequadamente, ela é para financiar o crescimento e desenvolvimento econômico. Mas, quando ela se torna como freio para o desenvolvimento, compromete gastos e investimentos governamentais e reduz investimento em obras públicas. Ou seja, os gastos governamentais é uma equação entre gastos com programas sociais, investimento em infraestrutura. Então, a equação desses dois é esse que nós temos que buscar o equilíbrio, né? Agora, evidentemente que com todo esse aspecto negativo, em termos de crescimento, eu disse o seguinte: para que o país possa deslanchar, precisamos investir em educação e tecnologia. A tecnologia hoje está em tudo.